Olá, eu sou Lízia Napoleão, médica veterinária preventiva, e a gente hoje vai conversar sobre o Alzheimer PET. Sim, os nossos PETs, quando eles ficam idosinhos, eles têm essa possível doença, alguns deles. É uma doença a se pensar. Por quê? Eu digo possível, porque não que ela não seja uma doença, ela é uma doença de degeneração do cérebro, mas assim como humanos, não é todo velhinho, todo idosinho vai desenvolver esta doença, certo? Aliás, os cãezinhos e gatinhos, quando ficam velhinhos, eles não obrigatoriamente começam a ficar esquecidos, eles não obrigatoriamente ficam trocam dia pela noite, não é assim, tá? A gente vai conversar direitinho o que você, tutor, precisa saber sobre essa doença, tá? É uma doença neurológica, sim, que existe, mas você precisa identificar logo, tá? Então, o que é essa doença? A gente, dentro da veterinária, a gente chama de disfunção cognitiva, porque não foi o doutor Alzheimer que a descobrir. Porém, os veterinários que trabalham com neurologia veterinária, os pesquisadores veterinários, descobriram que a disfunção cognitiva, principalmente nos cães, ela é quase Ctrl+C, Ctrl+V do Alzheimer. Então, o que a gente tem mais de informação sobre a disfunção cognitiva? Ela geralmente acomete os cãezinhos que passam dos 10 anos de idade, tá bom? Ela é progressiva. Não existe raça predisposta, tá bom? Não tem cura. Importante frisar isso. Como no ser humano, também não existe cura. O que a gente tem que fazer? Identificar e dar boa qualidade de vida para esse pet, tá? Porque os gatos também têm bem menos do que os cães, mas tem. Mas existe, né, relatos de gatos com disfunção cognitiva, tá? Isso que eu estou dizendo. O que nós temos que fazer? Identificar os primeiros sintomas. Quais são os primeiros sintomas? Trocar o dia pela noite. Aí fica vagando pela casa no meio da noite. Esquece os caminhos, né? O caminho normal que ele sempre fez para sair de dentro de casa para fazer o xixizinho, o cocôzinho no lugarzinho de sempre. Começa a fazer xixi e cocô no lugar errado, coisa que ele nunca tinha feito antes. Alguns vocalizam, não é dor, é vocalização. É como se ele tivesse uivando, não digo nem uivando, mas sim, sem ficar olhando pro nada, ali parado assim, pro nada. O que mais que nós temos? Diminuição da interação com os humanos da casa, com os outros animais também, se são animais que estão sempre lá com ele. Não consegue aprender coisas novas, né? E vai esquecendo do que já aprendeu.
Eu acho que geralmente são essas assim que chamam mais a atenção, tá? O que nós temos que fazer? Nos check-ups, eu estou tratando você como um tutor do futuro já. Nos check-ups semestrais, porque já são idosinhos, tá? Todo e qualquer relato dessas mudanças de comportamento, talvez até uma agressividade possa aparecer, tá? Elas têm que ser relatadas. Para quê? Tem como saber? Até existe fazer uma ressonância magnética para a gente poder avaliar o tamanho desse, mas não vai fazer muita diferença. Vai se excluir outras doenças neurológicas, ok? Mas, para o Alzheimer PET, o que nós temos? Os sinais clínicos. Exclusão de outras doenças que têm os mesmos sintomas, tá? Outras doenças neurológicas também podem ter esses sintomas, porém, a idade acende o alerta dessa doença degenerativa que não tem cura, mas que a gente pode dar qualidade de vida para esse petzinho, ok? O que se vai fazer para que o nosso pet... Prevenção agora, hein? Tutores do futuro, anotem tudo. O que nós vamos fazer para retardar o aparecimento desta doença, se é que nosso pet tem genética para manifestar? Passeios por caminhos diferentes. E esse passeio ele tem dupla função, tá? Então, por isso você vai precisar da guia curta e da guia longa. Qual é a função do passeio na guia curta? Exercício físico, oxigenação, circulação de nutrientes bons e retirada dos metabólitos ruins, né? Das cacas do próprio processo. Vamos retirar. Com a guia longa, que geralmente é o último terço do passeio, num cão normal, né, num cão adulto, sem doença nenhuma, a gente faz 2/3 de exercício, 1/3 de exercício mental. E o que vai fazer quando esse pet é idosinho? Meio a meio. Metade exercício físico, ou seja, a ida ele vai caminhando, fazendo o exercício físico. Na volta ele vem com a guia longa, explorando, farejando. Cuidem para que ele não coma nada do chão, ok? Fiquem atentos a isso. Deixe eles farejarem, deixem eles explorarem, mas cuidem com a ingestão ou só botar na boca, já é perigoso, tá? De restos de alimentos, restos de animais mortos, né? Como passarinhos, ratos, essas coisas assim, para não causar uma intoxicação, né? Que mais? Sempre fazer caminhos diferentes. Na segunda-feira vai por um caminho, na terça-feira vai outro caminho, na quarta-feira faz um exercício mais intenso, mais dentro do condomínio, num pet place, alguma coisa assim. Vai mudando os estímulos, tanto físicos, mas principalmente mentais, tá bom? O que você vai fazer? A comida, jogos. A ração pode entrar dentro de jogos interativos. Um tapete farejador, um brinquedo interativo, uma garrafa PET que tem um buraquinho no meio dela,
para ele tentar tirar dali de dentro. Isso serve também para os gatos, tá? Pega um frasquinho pequenininho, uma garrafa PET pequenininha, né? Garrafa daquelas de... não pode falar os nomes. De refrigerante pequenininha. E daí faz um buraquinho um pouco maior do que o tamanho do baguinho da ração. Põe uma ou até metade, né? No começo vai botando de pouquinho em pouquinho da ração seca dele ali dentro e deixa ele jogar, deixa ele explorar, para correr por toda a casa e vai explorando, tá? O que mais que nós temos para prevenir? Prevenir né? Mas para cuidar da saúde desse cérebro, alguns suplementos. Isso o veterinário vai prescrever para o seu pet, tá? Algumas vitaminas, algumas gorduras, algumas coisas. Outra coisa que também ajuda, os ossos recreativos também ajudam não só a limpar os dentes, mas também a desestressar a mente, tá? E como vocês são tutores do futuro, vocês são tutores mega preventivos e super antenados com os seus pets, vocês vão fazer check-up a partir dos cães de grande porte, de porte gigante, com 5 anos de idade, os de médio porte por volta dos 6 anos e meio, 7 anos, e os pequenininhos, né, os pequenos e os minis, vocês vão começar lá pelos 7, 8 anos de idade, a fazer o quê? Check-ups semestrais. E a dica de ouro é: tenha um diário do seu pet. Tem um diáriozinho onde você anota, nem que seja assim, comportamento normal, alimentou-se normal, isso é tão importante, que você pode ter ali uma super informação escondida, porque digo escondida porque a gente não percebe, uma super informação ali escondidinha entre o normal, tá? Mas saiba que o envelhecimento nos pets não significa que ele vá perder a conexão com você, tutor, com a sua família, com os outros pets. Ele vai começar a fazer coisas nos lugares errados, vai começar a ficar olhando para o nada. Isso não é normal, tá? Precisa ser bem investigado. E isso sim pode ser um Alzheimer pet, tá? Gatos também precisam passear. Então, coleira, guia curta, guia longa, coleirinha mais leve, com identificação, microchip o seu pet, tá? É o RG dele, como é que os seus parentes vão, se você tiver um Alzheimer, por exemplo, tá? Você já, adulto idoso, tem um Alzheimer, e você sai de casa para caminhar, eu vou contar porque meu avô teve, então sim, eu tenho genética para isso, sim, estamos cuidando. O que acontece com, por exemplo, com meu avô? Ele vai retrocedendo, porque ele vai perdendo a memória mais recente e vai indo para as mais antigas, certo? E o que aconteceu? O meu avô achou que ainda morava na cidade em que ele nasceu, que era perto de onde ele morava. Né? Ele morava em Blumenau e ele tinha nascido em uma cidadezinha chamada Guabiruba. É perto. Pois ele fugiu de casa, pela janela, aos seus 80 e pico, pegou carona num caminhão para ir para aquela cidade. Então, como é que saberiam que ele era ele? Documentos. Mas ele teve mais sorte que juízo. O caminhoneiro era paciente do meu tio. Então, historinhas à parte. Mas, é possível que o seu pet se perca.
e ele se perdendo. O único RG que teria é o microchip. E todo veterinário deve. É uma questão de como o policial pedir os documentos. O veterinário deve passar o leitor de microchip para garantir que aquele animal tenha, se ele tem tutor, ser devolvido, tá? Redobre os cuidados se os seus pets têm a disfunção cognitiva, tá? Tem que ficar como um idosinho humano que tem essa doença. Tem que ficar cuidando para ele não fugir, ele não vai achar o caminho de volta. Tem que ficar olhando porque ele não vai acertar o xixi cocô no tapetinho do jeito certo. Tem que ficar insistindo para comer, porque ele esquece de comer. Isso acontece muito com os humanos, tá? De esquecer até como se come. E isso tem que prestar muita atenção, tá? Porque senão vai ter que fazer uma alimentação mais direcionada, tá? Muito exercício físico e sim suplementação para a gente dar uma segurada no avanço dessa doença que não tem cura, tá? Porém, a porcentagem, né? A quantidade de pets que tem essa doença é pequena, tá? Existem outras doenças que também são compatíveis, mas isso só com exames neurológicos, exames de exclusão de outras doenças neurológicas para a gente poder dizer, não, isso daqui é uma disfunção cognitiva. Não, isso aqui é outra coisa. Ok? E isso com check-ups em dia. E as suas anotações, doutor do futuro. As suas anotações sobre a rotina do seu pet são de extrema importância. Ok? Então, qualquer alteração de comportamento, de aprendizagem, choros, né? De vocalizar, né? Que a gente chama de vocalização. Choramingando, reclamando o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Não é por uma dorzinha, não é o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, reclamando, 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 reclamando. Não é normal. Tá bom? Um grande abraço, espero que eu tenha deixado para vocês um pouquinho de como perceber esse processo de envelhecimento dos seus pets, de como poder prevenir algumas alterações, né, que essa doença possa demorar para aparecer, porque se ele tiver genética para isso, né, vamos cuidar para retardar o máximo possível, se aparecer. O gene pode ficar lá quietinho a vida inteira, se a gente der condições desse organismo segurar e não ligar o genezinho. Então, vamos dar qualidade de vida para o nosso pet. Raro aparecer antes desses 10, 12 anos de idade, tá? É raro, mas pode acontecer. No mais, check-up nos seus pets, prestem muita atenção neles. Passeio, 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 muita diversão. Vamos exercitar o corpo e a mente. Nosso e dos nossos pets. Até a próxima.